a presença de cada uma das irmãs aqui, né? Esse entremesclar que o Senhor está nos proporcionando entre a nossa região amazônica, né? O que nos une não é só um rio físico, mas é o rio da água da vida, que une essas 4 regiões abençoadas. Né? Obrigada aí às irmãs do Acre, Amazonas, Roraima. Obrigada às irmãs aqui da nossa região de Rondônia. Ó Senhor Jesus, irmãs, o nosso coração é de gratidão e de alegria em ver cada uma de vocês aqui. Eu tenho certeza que o mais alegre ainda é o nosso amado Senhor, em ver tal união. Irmã Carla, muito obrigada por ter se disposto mais uma vez a estar aqui conosco. A irmã Carla esteve conosco em maio, né, desse ano, e agora em agosto também, na apresentação do nosso vídeo, ela também esteve conosco, e agora pela terceira vez está aqui no dia 1º de dezembro, né? Graças ao Senhor. Amém. E assim, a gente está aqui de coração aberto para receber esse falar, viu, irmã Carla? E a gente quer convidar as irmãs a pegar sua Bíblia, amadas, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, com áudio mudo mesmo, desligado. Vamos orar, ler Apocalipse 1:3, amadas. Cada um aí, 1 minutinho, para nós entrarmos nesse versículo, né? Que fala da questão da leitura. Bem-aventurado aqueles que leem. Então, vamos orar, ler esse versículo. Vamos entrar nesse versículo. Deixar ele entrar também em nós. Ser a nossa constituição, a nossa realidade. Vamos tirar 1 minutinho para cada uma de nós orar e ler esse versículo, tá bom? Amém. Eu vou ativar aqui o meu mudo para mim também poder desfrutar aqui. Amém, amadas. 1 minuto, vamos orar, ler. Amém. Amém, amadas. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos dar início agora à mensagem com a nossa amada irmã Carla, que está conosco aqui pela terceira vez. Oh, Senhor, muito obrigada. É com você, amada. Somos um. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite, obrigada por essa oportunidade, obrigada porque foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Senhor, flua, Senhor, sem nenhuma restrição de nós. Fale o que o Senhor quer falar para essas irmãs amadas que estão aqui conosco nessa noite. O Senhor conhece o nosso coração é de servir a Ti, de ser útil ao Senhor. Senhor, mas nós não somos nada. Senhor, eu sou apenas uma pecadora que graça ganhou. Mas aprove ao Senhor me chamar nessa noite e eu quero responder sim, amém, ao chamamento do Senhor. Por isso, me usa, Jesus. Me usa para tocar os corações, para falar aos corações. Senhor, coloca nossa mente no Espírito. Não permita que nada nos distraia nessa noite. Queremos ouvir o Senhor, porque nós amamos o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Aleluia, amadas. Para mim é um privilégio estar aqui de novo com vocês.
Nós tivemos juntas em maio, depois em agosto, e eu creio que o Senhor avançou muito em nós, né? Desse tempo para cá. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, ver vocês caminhando junto conosco, né? Prosseguindo para sermos aperfeiçoados. O Senhor quer nos dar, né? O princípio da encarnação é justamente esse, né? Está me ouvindo? Sim, sim. Estamos te ouvindo. Então, tá bom. Amém. Então, esse versículo é muito, muito feliz, né? Na verdade, eu fui procurar nas concordâncias. Uma dica que eu quero dar para vocês é essa. São palavras que às vezes a gente acha que conhece o significado, mas às vezes a gente não conhece tanto assim o significado. E bem-aventurada significa bendita e feliz. Então, nós somos felizes e nós somos benditas, porque nós podemos ouvir essas palavras maravilhosas, né? E guardar, principalmente guardar e praticar, né? As palavras que nós temos ouvido. Tem um outro versículo que eu queria falar com vocês depois desse de Apocalipse. Esse é maravilhoso, foi, né, o que inspirou o nome do nosso bate-papo de hoje. Mas tem um outro em Mateus 4,4 que fala assim, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade, né, de ler a Bíblia, porque ela é meio difícil para a gente entender. Mas a Bíblia é alimento para nós, né? Se a gente comer a Bíblia como pão, mesmo sem entender, aquilo vai sendo acrescentado em nós e o Senhor vai nos alimentando de tal forma que, de repente, depois que a gente leu 10 vezes um versículo, a gente vai falar, puxa vida, como que eu nunca vi isso? Porque aquilo já está sendo acrescentado, né? Está existindo um bom depósito. Então, nós não podemos desistir, nós temos que persistir e, principalmente, criar esse hábito da leitura, né? Mesmo que a gente não entenda, a gente tem que crer pela fé que aquela palavra está sendo infundida em nós, é o nosso alimento e está mudando a nossa constituição. Nós somos santificadas, né, pela palavra. E teve um versículo que quero até perguntar, nem sei se eu vou conseguir ver todo mundo. Mas quem participou do nosso primeiro encontro de mulheres virtuosas online? Levanta a mão aí que eu quero ver. Muitas mãos. Aleluia. Assim, um grande versículo, né, do nosso encontro foi Efésios 5, 25b até o 27. Peguem, olha só o que ele fala. Ele fala que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós, noivas, estamos sendo preparadas pelo noivo, ele está tirando as nossas rugas, as nossas máculas e todas as coisas que não procedem dele, como? Por meio da lavagem de água pela palavra. Então, irmãs, além de pão da vida, né? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, então a palavra é o pão da vida. Ela também é a água da vida, que nos purifica. Então, a palavra é tudo que nós precisamos para comer e beber e para sermos constituídas e transformadas, né? O alimento diário dessa semana está riquíssimo, falando sobre santificação. E ele fala que nós somos santificados por meio dessa lavagem de água pela palavra. Então, além de comer e beber, nós somos purificadas, santificadas, nutridas, alimentadas e constituídas. Então, a palavra vai sendo acrescentada, vai criando aquele bom depósito em nós,
E é esse bom depósito que o Senhor vai usar quando Ele precisar nos lembrar. Lembra daquele versículo que o Senhor nos traz à memória aquilo que pode nos dar esperança? Então, nós só podemos ter essa memória se nós tivermos essa palavra constituída em nós, né? Então, a gente precisa de comer, beber e ser purificado e nutrido e encorajado por meio dessa palavra. Agora, talvez hoje à noite a gente seja muito encorajada e o Senhor gere em nós um desejo de ler a palavra, de ler mais os livros, de ter esse momento de leitura diariamente. Porém, só o desejo que nos motiva não é suficiente. Nós precisamos, acima de tudo, criar um hábito. E os hábitos não são fáceis de serem criados, principalmente hábitos que vão nos levar ao Senhor, porque existe algo nesse universo que luta contra isso, né? O inimigo quer nos impedir de ser constituída dessa palavra. Então, além de ser uma luta para criar o hábito, nós ainda temos uma luta que não é contra carne e sangue, mas contra esse inimigo que quer nos impedir disso. Então, nós precisamos de lutar e precisamos ser determinadas para ler, principalmente, as coisas do Senhor. E ler a Bíblia é um grande desafio, principalmente porque, às vezes, a gente não entende, porque foi escrita há muito tempo, tem algumas palavras que a gente não entende, por isso que eu amo o jornal Árvore da Vida, porque eu vejo o jornal Árvore da Vida como Eu não sei se vocês já receberam o último esse mês, acabei de receber o meu, mas para mim o jornal e o alimento diário são a palavra mastigada e traduzida praticamente para nós. Então, a gente precisa também valorizar isso, tudo que o Senhor nos dá. Porém, nós precisamos pegar a Bíblia mesmo. Ela é muito importante. Então, a gente pode até usar o jornal, desfrutar muito do alimento diário, dos livros espirituais, mas nós precisamos criar esse hábito de leitura da palavra. A gente não come uma vez por dia, a gente não bebe uma vez por dia. Beber e comer nos dá vida. Se a gente não comer e não beber, sei lá, 3 vezes por dia, pelo menos 3 litros d'água por dia, a gente não sobrevive. Então, a gente tem que olhar para a palavra como isso: vida, água e pão, para nos alimentar e para nos dar vida. Então, a gente precisa de começar. De algum jeito, amados, de algum jeito. Cada uma vai ter que achar o seu jeito, a sua hora. Por exemplo, se eu deixar para ler a Bíblia na hora de dormir, eu vou dormir, porque me dá sono. Ler me dá sono. A Bíblia, então, vai ser sono na certa, não vou ler nenhum versículo. Então, eu, Carla, não posso ler de noite, muito menos na cama, na hora de dormir. Então, eu tenho que descobrir, e estou descobrindo momentos mais apropriados para ler a Bíblia. Você também tem que fazer isso. Então, o meu desafio é: se você é uma pessoa que ainda não começou, comece por um capítulo. Leia um capítulo da Bíblia por dia. Tire desse capítulo um versículo. Só um. Durante o dia todo, use esse versículo como sua oração, ou fique se lembrando dele, ou fala: Senhor, por que o Senhor colocou esse versículo no meu coração? Pede para o Senhor te dar revelação. Deguste pelo menos um versículo por dia. Isso é difícil? Pode até ser, mas não é impossível. Um capítulo só por dia não é impossível. Bom, mesmo se a gente não entender, tá? Vamos supor que a gente vai estar lá em Números, num capítulo que a gente leu do começo ao fim. Não, vamos fácil, vamos para Mateus. O primeiro capítulo de Mateus é só genealogia. Eu li que fulano é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano. Não interessa, eu tenho que crer que é a palavra de Deus e que eu vou encontrar o próprio Deus ali,
Como? Senhor, me mostra. Eu não consigo por mim mesma. Me mostra. Leia por fé. Leia um capítulo por dia, pegue um versículo e creia que você está sendo suprida, alimentada, santificada e metabolicamente transformada pela palavra. Creia e continue lendo. Não permita que nada te impeça de ler pelo menos um capítulo. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu sempre fui muito alimentada pela palavra, muito. E de diversas formas. A primeira experiência muito gostosa que eu tive com a palavra foi quando eu estava, ainda não tinha visto a igreja, mas meu coração era de servir ao Senhor, e eu servia ao Senhor com os adolescentes. E a gente estava falando com eles sobre o corpo. Então, eu não era uma pessoa que lia a Bíblia, mas a pessoa que era nosso guia espiritual nos dava os versículos, e aí, por exemplo, nós vamos falar sobre a mão essa semana. Então, ele dava todos os versículos da Bíblia que falavam sobre a mão. Sobre o pé, todos os versículos que falavam sobre o pé. Tudo bem, estou lendo, estou passando para os meninos, mas não estou tocando nada. Mas no dia o último dia que a gente ia falar sobre o corpo, ele me falou para ler Atos 17, 24. Irmãs, quando eu li esse versículo, foi como se ele saltasse da Bíblia para mim, assim, que ele fala assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários construídos por mãos humanas. Eu levei uma trauletada na testa, porque eu tinha o hábito de ir para um templo que tem aqui em Brasília, que os vitrais são todos azuis, e eu achava que ali eu encontrava Deus, que eu sentia uma paz. Aí eu falei, Jesus, e agora? O Senhor não habita naquele templo. Não foi aquele templo que o Senhor construiu. E aí, aquele templo foi construído por mãos humanas. E como a gente estava falando de corpo, eu falei, então, peraí. Se aquele templo foi construído por mãos humanas, e se Deus não habita naquele templo, onde que ele habita? No meu corpo. Irmãs, eu fiquei desesperada de alegria. Aí eu falava para todo mundo, gente, olha só o que Deus me mostrou, que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, ele habita dentro de mim. Só que nem a moça que servia comigo, nem nenhum dos adolescentes viram isso. Eles falavam assim, vocês viram o que a Carla viu? Só que ninguém viu. Que coisa, irmãs! Quando o Senhor quer revelar, ele usa para revelar para nós. Então, esse tem que ser o nosso coração, sabe? Meu coração é, Senhor, revela para mim o que o Senhor quer me falar hoje. E ele sempre faz isso. Uma outra vez, foi logo depois que eu comecei a reunir, eu perdi um bebê. E eu sempre fui uma pessoa muito independente. Quem me conhece sabe que eu sou ligadinha na tomada, né? Faço milhões de coisas ao mesmo tempo. E a médica me falou assim, você vai para a casa da sua mãe e você vai depender dela até para ir no banheiro. Irmã, se fosse em outra época, eu realmente teria... Nem sei. Mas o Senhor já tinha ganho um tiquinho de mim, porque eu já estava reunida há um pouquinho de tempo. E aí, o alimento diário de Romanos, não sei se vocês lembram, foi o primeiro alimento diário que foi lançado. Nesse dia que eu fui para a cama, para a casa da minha mãe, tinha esse versículo, Romanos 12, 12, que fala assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Falei, Jesus, tá bom. Então, vamos, né? Ser paciente na tribulação. E a minha mãe percebeu que tinha alguma coisa diferente comigo. Ela nem sabia que eu estava reunindo e nem sabia que o Senhor já estava trabalhando em mim, mas ela falou, minha filha, você está tão calma, tão... Tudo bem? Amém. Irmãs, a palavra faz diferença. Era o alimento diário, eu ainda nem estava lendo a Bíblia, mas esse versículo me tocou profundamente até hoje. Ele grita no meu coração quando eu preciso dele. Ou seja, Bíblia diretamente, né? Um versículo de Atos 17, 24, depois o alimento diário, Romanos 12, 12. E depois... e tem uma coisa, irmãs, vou mostrar para vocês. Eu não estou com o meu alimento diário aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum outro velhinho aqui. Está lá no meu quarto. Mas eu tentei
usar o alimento diário nesse EAV Play, no celular, enfim. Impossível, porque o meu negócio é riscar. Não sei se dá para vocês verem, mas meu alimento diário é todo riscado. Então, eu leio um parágrafo, risco tudo que me chamou atenção e depois coloco do ladinho assim, ó, a palavra-chave ou a frase-chave daquele parágrafo. E aí, assim eu vou fazendo. Então, para mim, é lindo, é a V-Play, maravilhoso, quando eu estou viajando, quando eu esqueço meu alimento diário, mas não me satisfaz, porque eu preciso realmente degustar, né? E o outro experiência foi com um livro mesmo, que foi quando eu perdi meu outro bebê. Eu perdi um bebê antes da minha filha, que eu preciso contar. Eu vou ser vovó. Então, você vovó, a Dani está grávida, então antes dela eu perdi esse bebê do alimento diário aqui. E depois dela, 6 anos depois, eu perdi um outro. E quando eu estava nesse momento de perder o bebê, tal, que o Senhor me deu um livro, irmãs, eu recomendo. Eu nem sei se vocês vão achar ele mais, mas ele vale a pena. Chama O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como eu fui suprida por esse livro nesse momento. Então, realmente, a palavra é viva, a palavra é eficaz e ela está disponível. A Bíblia está disponível para nós. Creio que todas vocês têm uma Bíblia que está aí na mão de vocês agora, né? Eu estou com 3 aqui. E o alimento diário, e o jornal, e os livros. Irmãs, eu vou até antecipar uma coisa que eu ia falar lá na frente, mas depois da conferência de setembro, o Pedro falou para a gente da versão King James, né? Da Bíblia. E eu ganhei uma, que chegou agora. E aí, eu vou ler para vocês a dedicatória do meu marido que me deu, tá? Vocês não contam para ninguém, não, mas eu vou ler para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu comecei a ler essa Bíblia com as notas de rodapé, que são riquíssimas, né? Muita luz historicamente falando. Mas como eu vi que nós somos privilegiadas, amadas, nós somos muito privilegiadas. O Senhor nos colocou no melhor lugar. As revelações que nós temos na vida da igreja não se equiparam a nada que existe por aí. Eu ouso dizer isso, porque eu estou com essa preciosidade na mão e quando eu comecei a ler as notas, eu comecei a ver o tanto que falta revelação para esses irmãos que escreveram essas notas, com relação ao invocar o nome do Senhor, com relação ao nós termos tripartidas, termos corpo, alma e espírito. Né? Eu já passei por versículos que poderiam ter falado sobre isso e não falaram. Então, realmente, nós temos que valorizar o que nós temos. Porque, além de ter a palavra, nós temos muita revelação em cima dessa palavra, né? Então, eu vou ler aqui a dedicatória que meu marido fez. Aprendi, pior que a luz aqui tá ruim só, aprendi com o irmão Witness Lee algo maravilhoso, tá dando para vocês ouvirem? Que me ajuda muito sempre que vou ler a Bíblia. Ele dizia, a Bíblia contém o próprio elemento de Deus. Tudo que Deus está contido nesse livro divino. Toda vez que nos achegamos a esse livro com o coração e o espírito abertos, podemos imediatamente tocar algo divino. Não somente conceitos, pensamentos ou conhecimentos, mas algo muito mais profundo do que essas coisas. Tocamos o próprio Deus e será transmitido ao nosso espírito algum elemento divino. Toda a Bíblia é um livro. Ativa o som, Carla. Eu acho que mudaram ela. Irmã Carla, Caramba,
Ai, 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 até onde vocês ouviram? Começa tudo de novo, irmão. Jesus! Tá, aprendi com o irmão Lee algo maravilhoso. Quem será que fechou meu microfone? Não fui eu. Vocês ficam de olho aí, vocês gritam, tá? A Bíblia contém o próprio elemento de Deus. Tudo que Deus é está contido neste livro divino. Toda vez que nos achegamos a esse livro com o coração e o espírito abertos, podemos imediatamente tocar algo divino. Não somente conceitos, pensamentos ou conhecimentos, mas algo muito mais profundo do que essas coisas. Tocamos o próprio Deus e será transmitido ao nosso espírito algum elemento divino. Toda a Bíblia é um livro de vida, e esta vida é nada menos que a pessoa divina do próprio Jesus Cristo, o qual é a nossa porção. Sempre que abrirmos a Bíblia, devemos orar. Amadas, anotem essa oração. Vou ler bem devagarzinho, vale a pena. Senhor Jesus, tu tens que estar aqui. Esse não é meramente um livro, é a tua revelação. Não gosto de lê-lo sem estar em contato contigo. Não gosto de ler esse livro sem ver-te. Gosto de ver a tua face. Gosto de ver na página impressa o que tu és. Ó Senhor Jesus, ilumina a tua palavra e unge cada linha, de modo que eu possa tocar-te. Ó Senhor Jesus, irmãs, se nós formos à palavra com esse coração, duvido que o Senhor não apareça em cada linha, né? Então a gente precisa ter esse coração. E aí agora eu vou falar algumas dicas de como começar. Vamos supor que nós estamos começando do zero, tá? Então tá. Primeiro, nós precisamos tomar uma decisão e começar a praticar para criar o hábito, tá? Nós vamos sair hoje daqui super com vontade de ler a Bíblia, de ler as notas, porém, nós precisamos de tomar uma decisão e praticar todo dia, nem que seja 5 minutos, para criar o hábito. Aí a gente vai testando de manhã, na hora que eu acordo, depois do almoço, ou de noite, enfim, a gente vai testando até a gente ver que hora que foi melhor, que hora que a gente teve menos distração, que hora que a gente estava mais no espírito, tá? Então a gente vai começar criando esse hábito. O desejo que nós vamos ter agora pode até nos motivar, mas o que vai fazer a gente fazer é o hábito, tá? O que vai fazer a gente continuar é o hábito. Até que um dia essa leitura vai se tornar vital para nós. Vocês lembram que eu contei para vocês que eu tive a Daniela e depois de 6 anos eu perdi um bebê? Porque quando a Daniela tinha 4 meses, eu descobri que eu tinha osteoporose severa na coluna. Eu tinha 30 anos de idade e tinha osteoporose na coluna e não poderia engravidar definitivamente. O tratamento que eu fazia não me permitia engravidar. Eu tinha que me cuidar primeiro, né? Então tá. E um dos remédios, qual era? Ter que caminhar todos os dias. Eu odiava caminhar. Odiava. Mas era uma necessidade. Era para mim como se fosse um remédio, né? Quando a gente tem que tomar um remédio, é vital para a gente toma um remédio, né? Só que eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu gostaria que o Senhor tornasse esse remédio algo gostoso para mim, porque eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida. Eu tinha que tomar sol. Na verdade, não era nem o caminhar. Era o sol que eu precisava tomar e preciso até hoje. Aí, eu ia achando ruim, até que um dia
o Senhor falou assim para mim: vem cá, por que você não usa esse momento que você tem que andar mesmo para você ter comunhão comigo? Por que você não conversa comigo? Por que você não abre seu coração? Sei lá, ora, faz alguma coisa, né? Aí eu falei: opa, de repente pode dar certo, né? Comecei. Gente, depois de algum tempo, o dia que eu não caminhava, meu dia era catastrófico. Porque aquele momento com o Senhor mudou minha vida. Porque eu orava, lembrava das pessoas, o Senhor ia colocando as pessoas no meu coração, ia orando, ia agradecendo, ia vendo tudo que o Senhor estava fazendo na minha vida. Vendo, eu descobri que eu tinha osteoporose por um acidente, né? Por Deus, porque eu fui ser cobaia do médico que eu trabalhava com ele para mostrar o equipamento que estava chegando no Brasil e descobri que eu tinha doença. Enfim, comecei a ver o tanto que o Senhor era maravilhoso e estava agindo na minha vida, né? Então, pronto, o caminhar se tornou, além de um hábito, uma necessidade vital para mim. E é o convite que eu gostaria de fazer para vocês hoje: tornem a leitura da palavra em algo vital para vocês. Não só um hábito, porque a gente vai ter que lutar para construir esse hábito, mas esse hábito pode se tornar uma necessidade de vida, ao ponto de, quando eu for dormir à noite, se eu não tiver lido o capítulo que eu me propus a ler, eu não vou conseguir dormir. Então, peça para o Senhor. Ele é Deus dos impossíveis e ele traz à existência o que não existe e ele pode trazer essa necessidade vital para você. Bom, requer dor, sim, disciplina, sim, mas pode se tornar a melhor coisa do seu dia, tá? Na minha experiência, como que eu comecei? Estou falando de começos. Primeiro, hoje, se eu sair do meu quarto sem fazer o alimento diário de manhã, dia perdido. Não adianta. Primeira coisa que eu faço na hora que eu abro o olho é ir para o banheiro e no banheiro eu faço meu alimento diário. Senão, pode escrever que não vai dar certo o trem. E guardo o versículo do alimento diário que me impressionou. Normalmente um daqueles da leitura, né? Ou aquele mesmo de orar a ler, eu guardo ele durante o dia todo. E eu mostrei para as irmãs do Rio, vou mostrar para vocês, porque eu acabei de perguntar se ainda tem. Eu não sei se vocês conhecem esse planner devocional que as irmãs da região 8B fizeram. Esse planner é a coisa mais gostosa do mundo. Ele tem aqui no começo oração. Que dia que você começou a orar? Qual o motivo? Que dia que você começou a orar? E quando foi a resposta? Depois, dá para ver não, né? Tá? Ah, mas está de cabeça para baixo. Enfim, aqui é de oração. Aí depois, mais para frente, ele tem meu dia com Deus. Ó. Aí como que foi meu dia? Qual foi o versículo que eu desfrutei? Qual o meu versículo do dia? Por que eu sou grata hoje? Minha oração do dia e por que eu peço perdão hoje? Então, se não tiver o planner, não tem problema. Você mesmo pode fazer num caderno, né? Qual o versículo meu hoje? Qual a minha oração hoje? Por que eu sou grata hoje? E por que eu preciso pedir perdão hoje? Então, lá na tarde, que é meu horário do relógio de oração, não sei se vocês aí começaram o relógio de oração. Nós começamos o relógio de oração aqui por 7 dias. No início da pandemia, nós já estamos no 8º mês. Mas eu sou grata, porque a minha meia hora do relógio virou vital para mim também, porque aí é a hora que eu resgato esse versículo lá do alimento diário, faço minha oração, falo porque eu sou grata, enfim, é esse momento aqui. E eu tenho que tomar sol, né? Já contei para vocês, tem que tomar sol. Então, o que eu faço? Eu caminho, ou faço pilates ou caminho. E aí chego e vou tomar sol na janela, né? Porque eu moro em apartamento. Tem que ser com pouca roupa, porque você tem que tomar sol para prestar para a vitamina D, tem que ser não sei quantos % do corpo. Então, eu estou lá dentro de casa, tomando sol. O que eu faço? Leio um livro. Comecei lendo Fundamentos da Fé Cristã. Eu tomo 20 minutos de sol por dia. Detonei os dois livros num minuto, assim. Dava para ler uma lição daquela por dia.
Agora eu estou no Fundamentos da Liderança Cristã. Muito bom também. E dei uma paradinha para ler aquele que a gente começou a ler como alimento diário, mas não acabou. Então, eu tô com os dois. Mas tomando sol e lendo. E o Jave? Quando o Jave chega... Gente, eu quero falar para vocês isso, sabe por quê? Só para vocês verem que cada um tem um jeito. Você tem que achar o seu jeito. O Jave chega, eu como ele na mesma hora. Eu sento e leio ele todinho. Como? Primeiro eu leio esse primeiro artigo aqui, né? Que é o conversa, que é um resumo de tudo que tem no Jave. Depois eu vou aqui para trás, gente. Presta atenção, eu começo de trás para frente. Aí eu leio aos pais, aos casais, vou indo, vou de trás para frente mesmo. Pensa, é louca, né? Mas é assim que eu leio, não sei por quê. Aí vou lendo, pronto. Faço o negocinho das crianças, faço todas as palavras cruzadas, faço tudo do Jave, pronto, já li meu Jave. Bom, então nós precisamos de achar o nosso jeitinho, tá? Eu me reúno há 30 anos. Se eu conseguir ler a Bíblia, sabe aquele jeitinho de ler a Bíblia por ano, que tem no Alimento Diário? Aquele roteirinho lá. Se eu conseguir ler daquele jeito 1 ou 2 vezes, foi muito. Por quê? Porque não era meu jeito. Então, agora, quando chegou a Bíblia da Mulher, lá em Deuteronômio 4, não sei se todas vocês têm a Bíblia da Mulher, mas se não tiverem, a Madalena tem, a Rafaela tem, a Toninha tem. Lá em Deuteronômio 4, aí, ó, tem mais gente que tem. Lá em Deuteronômio 4, tem uma nota que fala assim: divida sua Bíblia em 6 porções. Comece por Gênesis, Juízes, eu não lembro quais são as 6, mas vocês vão olhar aí e vão ver. Irmãs, eu consegui ler a Bíblia em 1 ano. Ó, para você ver, achei meu jeito. Meu horário, meu jeito. Não era aquele do Alimento Diário, era esse. Pronto. Você tem que achar o seu jeito, tá? Mas, ó, outra coisa. Não faça uma meta muito cabeluda, não. Por exemplo, eu quero ler a Bíblia em 1 ano. Aí pronto, quando você não conseguiu ler no dia o capítulo que você tem que ler, você já desistiu. Ah, não vou dar conta mesmo, então vou parar de ler. Não, fala que você quer ler 1 capítulo por dia, faça uma coisa viável, para você não desistir, até criar o hábito, tá? Então, 1 capítulo por dia, ok, dá para ler, sei lá, quantos capítulos? 365 capítulos por ano. Ó, não tá bom? Tá bom. O Senhor sabe todas as coisas. É o começo. Então, tá, já achei meu jeito de ler a Bíblia em todo, né, por ano. Agora, eu tenho uma filha que é uma leitora ávida. A menina gosta de ler tudo. Então, eu vou pegar as dicas do que ela faz, que pode ser para vocês também, tá? Ela lê 1 capítulo de Provérbios por dia. O que tem em Provérbios? A sabedoria de Salomão, princípios básicos para a vida, não é? Livro riquíssimo, livro de Provérbios. Por que 1 capítulo por dia? Porque o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Ou seja, ela lê 12 vezes por ano o livro de Provérbios. Isso, irmãs, está constituído nela. E é 1 capítulo por dia. Então, mais uma dica, pode ser Provérbios. Comece por Provérbios, 1 capítulo por dia. E agora, ela gosta de ler um livro também, sempre lê um livro, e ela lê a Bíblia de jeito diferente toda vez. E agora, ela e o pai dela, esse ano, começaram a ler a Bíblia. Eu contei isso para as irmãs do Rio de Janeiro em setembro, pensando assim, eu não faço isso nunca, isso é coisa de doido, tá? Mas vou contar para vocês. Eles leem 5 páginas, não, mentira, 10 páginas da Bíblia por dia. 10 páginas da Bíblia por dia são 5 folhas, frente e verso, tá? 10 páginas por dia. Fazendo assim, eles conseguem ler o Antigo Testamento 1 vez e o Novo Testamento 4 vezes em 1 ano, lendo 10 páginas por dia. Ou a Bíblia inteira 2 vezes, a Bíblia inteira 2 vezes, ou o Velho Testamento 1 vez e o Novo 4 vezes. Irmãs, pensei, isso é impossível, eu não dou conta. Mas quero contar para vocês que no dia que a King James chegou na minha mão, eu comecei a fazer isso.
Então, não é impossível, é possível. Eu estou lendo com as notas 5 páginas por dia. Então, eu estou me constituindo, né? Além do outro jeito que eu já lia. Então, eu pensei, isso eu não faço nunca, pois já estou fazendo. Então, irmãs, não pensem que é impossível. Para o Senhor, tudo é possível. Ele vai achar o jeito e vai dar esse jeito para vocês. Bom, e se você ler 10 páginas por dia, você vai ler... Deixa eu até pegar aqui que eu anotei. 18 livros desse por ano. 10 páginas por dia. Dessa finurinha aqui, ó. 18 por ano. E desse aqui, que é mais fininho, 36 por ano. 10 páginas por dia. Imagina, irmãs, a Constituição. 36 livrinhos e a Bíblia, sei lá, uma vez. É muita coisa. É palavra que está sendo acrescentada, né? A Constituição é muito grande. Então, por fim, encorajamento final para vocês. Para aquelas que não têm a prática. Primeiro, rogue ao Senhor para que Ele crie em você uma vontade. E depois uma necessidade. E, por fim, o hábito da leitura. A disciplina vem junto, tá? Descubra o seu jeitinho, seu horário, o tempo que você pode dispor, a quantidade que você pode ler, enfim. Descubra o seu jeitinho e meta as caras. Não permita que nada te atrapalhe. É um capítulo? Um capítulo. Não deixe de ler esse um capítulo. Outra coisa, leia com o dicionário do lado ou com a concordância bíblica do lado. Às vezes a gente acha que a gente conhece o significado daquela palavra, porque é uma palavra de senso comum, mas a riqueza, bem-aventuradas, do nosso versículo de hoje. Bem-aventurada, a gente sabe que bem-aventurada é uma coisa boa, né? Mas eu não sabia que era bendita e que era feliz. Eu soube quando eu fui atrás da palavra hoje para ler o versículo com vocês de uma forma diferente. Então, isso enriquece demais a leitura. Outra coisa, converse com o Senhor enquanto você está lendo. De repente, alguma coisa na sua leitura salta aos seus olhos. Não precisa de falar, mas eu nem li o capítulo inteiro. Não. Conversa com o Senhor. Senhor, por que isso aqui saltou aos meus olhos? O que o Senhor está querendo me falar com isso? Para um pouquinho. De repente, aquele final dos 5 minutos que você ofereceu para o Senhor para ler, Ele quer conversar com você. Então, você fala, puxa, Senhor, olha esse versículo, eu já li tantas vezes. Agora ele está saltando aos meus olhos. O que o Senhor quer me mostrar com isso? O que o Senhor quer falar comigo? Esse momento que eu estou vivendo tem a ver com esse versículo? Enfim, conversa com o Senhor, entremescle a leitura com a conversa. Convida o Senhor para fazer parte da sua leitura. Né? Igual a oração aqui que o Flávio fez. Estabeleça metas possíveis para não desanimar. A qualidade da sua leitura é muito mais importante do que a quantidade. Né? Então, se o versículo chamou atenção, fica com ele, fica com ele até o fim do dia, pega ele como sendo a sua oração, usa ele para orar, usa ele para ir diante do Senhor, até o Senhor revelar o que ele quer falar com aquele versículo. Não pense que você leu e aprendeu. Não existe isso. Às vezes a gente vai ler 1, 2, 3, 10 vezes e o Senhor ainda está falando coisa nova daquela porção mínima que a gente está lendo. Então, leia 1, leia 2, 3, 4, 10 vezes, ou quantas vezes o Senhor mandar, porque o importante é a qualidade da sua leitura, não a quantidade das coisas que você leu. O que mais? Com a prática, nós vamos sendo constituídas. E aí nós teremos o depósito, que o Senhor vai poder trazer à memória toda vez que for necessário. Então, outra coisa que a gente pode fazer, tomar notas, ter um caderninho da nossa leitura. Do lado da leitura, ter um caderno para a gente anotar. Por exemplo, hoje eu fui ajudada com um versículo porque eu estava triste. Então, eu anoto aquele versículo ali, embaixo do tema, tristeza.
Por quê? Ele valeu para mim hoje, ele pode valer para uma irmã que eu vou visitar amanhã. Então, guarde com os temas, as coisas que saltaram aos seus olhos, porque aquilo vai ser útil para você, foi naquele dia, pode ser de novo, ou para alguém que você vai visitar um dia, de repente. Olha só, a minha Bíblia, essa da mulher, coitadinha, já está um caco. Mas aqui, ó, eu coloquei aqui, não sei se dá para ver, mas eu tenho umas canetinhas de 4 cores. Aí eu coloquei. A azul é para o que o Senhor é, para tudo que é adoração, o que ele fez. Tudo com relação a Deus, eu marco de azul. De roxo, eu marco todas as promessas. Todas as promessas que aparecem na minha leitura, eu marco de roxo. De verde, tudo que o Senhor pede de nós. Por exemplo, o Senhor fala... não só de pão viverá o homem. O que o Senhor quer? Ele quer que eu coma a palavra, né? Então, eu ponho de verde, para lembrar que aquilo é uma coisa que o Senhor espera de mim. E de rosinha, eu coloco as coisas de mulherzinha ou as verdades, eu coloco de rosa. E agora eu ganhei um presente maravilhoso, que eu não sei como é que eu vou usar, mas agora são mais cores. Então, agora eu posso, de repente, porque isso aqui é uma... Ai, como é que eu vou explicar? É um trenzinho que marca a Bíblia como se fosse giz de cera, sabe? Não passa para o outro lado. Não é um marcador, mas não é um marcador, ele é gel, então ele não passa para o outro lado. Perfeito. Então agora eu vou pensar, de repente eu vou pensar, sei lá, o que eu vou fazer com essas cores. Mas eu posso atribuir, de repente, sei lá, relevância dos assuntos. Mais relevante amarelo, mais relevante, em segundo lugar, laranja, não sei. Mas eu ainda vou achar alguma coisa. Enfim, para quê? E outra coisa, não marca tudo, não. Porque se você marcar tudo, você vai ter que ler tudo. Então, você tem que ter um jeito de te fazer lembrar. Então, você marca só uma parte e sabe que toda vez que você achar aquela cor, simboliza aquilo, né? Fica mais fácil de procurar também. Outra coisa muito importante, irmãs, quando a gente se dispõe, vamos supor que eu tenha chegado à conclusão que de manhã cedinho é a melhor hora de eu fazer minha leitura. Tá? Então, 8 horas da manhã, todo dia, eu sou determinada, eu vou estar lá, 8 horas da manhã. Meu corpo vai estar lá. Nós precisamos saber que nossa mente é muito dispersa, então o corpo chega antes da mente, nós precisamos de arrumar um jeito de colocar nossa mente no espírito. Então, a gente vai pensar, o que me leva mais para o espírito? Invocar o nome do Senhor? Ler e orar algum versículo? Orar? Ou pegar um hino e cantar esse hino me leva para o espírito? Não sei. Pode ser as 3 coisas, pode ser. Então, nós temos que pensar, o que leva a minha mente para o espírito? Invocar o nome do Senhor? Então, tá. Então, eu vou chegar lá no meu horário, 8 horas, e vou invocar o nome do Senhor até eu sentir que a minha mente está posta naquilo, no espírito. Senão, eu vou ler e vou ler. Não vai ficar nada dentro de mim. Eu vou simplesmente cumprir um ritual. Eu preciso que algo fique, né? Nós estamos falando de depósito, então nós temos que crer que aquilo vai ficar. Para isso, a gente tem que ajudar, colocar a mente no espírito. Então, a gente tem que pensar como que isso funciona para nós. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Falei demais, né? Nem sei quantos anos eu já falei. Mas eu queria deixar algumas perguntas para vocês responderem hoje ainda. O que eu posso fazer a partir de hoje, a partir de agora, para adquirir esse hábito? Né? Eu posso ler um capítulo da Bíblia por dia, extrair um versículo e me alimentar dele durante todo o dia? Posso. Eu posso ler, não sei se esse livro já chegou na mão de vocês, mas esse livro são 24 crônicas do Jave. Sabe aquela nossa coluna, Mulheres Virtuosas? Nós pegamos os artigos, colocamos em ordem, não em ordem cronológica, como está no jornal, mas numa ordem que desse uma cadência gostosa de leitura. E aqui eles estão, simples e fáceis. Então, eu sugiro que isso aqui é uma coisa fácil, é pequena, é um artigo pequeno, a gente não pode escrever muito, a gente tem que ser a maior resumida possível na hora de fazer o Jave. Então, pega
uma crônica dessa, por semana, de repente, combina com as irmãs do seu grupo familiar, aquelas que estão mais próximas, leia sozinha primeiro, tome notas, procura destrinchar. O que será que essa crônica falou para mim? O que significa isso? O que significa aquilo? Aprofunda nela. Aqui tem até uma frase, a frase mais tchan do artigo, tá aqui também. Então, já tem uma cola. Se nada falou para você, pelo menos aqui essa frase pode falar alguma coisa. Para você ir aprendendo a interpretar textos. Se você tem dificuldade, você lê e não entende, isso aqui é uma forma boa de interpretação de texto. Então, você lê sozinho, depois liga para uma irmã, ou combina com ela, toda terça-feira eu vou ler um artigo eu vou ler uma crônica do livro Abraçadas pelo Pai. Vamos conversar comigo sobre ela? Então, ela lê, você anota o que aquela crônica falou para você, ela também, aí vocês vão trocar experiências. Eu vi isso, eu vi aquilo, irmãs, porque a palavra de Deus é muito gostosa. O Senhor fala com a gente o que a gente está precisando de ver naquele minuto. Então, de repente, você apreendeu um ponto daquela crônica pequenininha e a irmã outro completamente diferente. Isso enriquece a nossa leitura. Então, é uma outra coisa que a gente pode fazer também. Outra coisa, a gente pode marcar de ler junto um livro, né? Cada uma vai lendo um parágrafo, uma noite, aí cada uma lê um parágrafo, depois que acabou o capítulo, a gente conversa sobre ele, não, isso aqui foi legal, isso aqui eu gostei dessa parte, ou isso me tocou muito, ou eu estava precisando disso hoje. Enfim, outra forma. Então, nós precisamos de cavar formas de criar esse hábito de forma que ele seja vital para nós, né? E mude a nossa Constituição. E eu tenho uma outra sugestão, não sei as meninas aí que vão pensar, mas eu queria sugerir que a gente conversasse de novo, o ano que vem, sobre isso. Só que dessa próxima vez, eu não vou falar nada. Vocês que vão me contar como que foi a experiência de vocês. Porque nesse momento nós vamos ver um tanto de experiência diferente que a gente pode aprender e usar para achar o nosso jeitinho, né? Então, mais uma vez, queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Eu vi vocês crescerem, nascerem, eram só, como é que é? A Rafaela falou que ela era só um feto, em maio, e agora já está aí a mocinha, vocês todas, né, reunidas, buscando o Senhor juntas, é isso que o Senhor requer de nós, né, que nós estejamos juntas no melhor lugar que é na vida da igreja, e sendo purificadas pela lavagem de água, pela palavra, até que todas cheguemos, né, como noivas ataviadas e prontas para o nosso marido. E é um privilégio poder estar com vocês e acompanhar vocês e crescer junto com vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Obrigada, amadas. Eu não sei se tem tempo, mas se quiserem fazer perguntas, também está à disposição. Amém, irmãs. Realmente foi uma palavra muito boa, encorajadora, né? E cada uma de nós podemos exercitar tudo que a irmã falou aqui, né? Basta nós confiarmos no Senhor. O Senhor, ele pode, né, nos capacitar, né? Nós podemos exercitar o nosso espírito. Que possa haver constância, né, qualidade na nossa leitura, né? Não é a quantidade, mas é a qualidade, uma constância no decorrer dos dias, né? É uma palavra muito encorajadora, né? E nós vamos agora abrir o compartilhar para as irmãs. E quem quiser também fazer pergunta, pode ficar à vontade, e a irmã responde. Desculpa a barulheira aqui, irmã, tem menina aqui chorando até. Amém, irmãs? Posso falar agora? Amém. Amém, irmã Carla. Deus abençoe. É uma bênção, né, essa palavra. E como você falou, eu gravei aqui no meu celular para depois eu rever tudo. Tá tudo gravado aqui. Aí depois eu vou anotar cada ponto, né? E vou tentar praticar. E ano que vem, igual você falou, aí a gente vai ver, né? Como é que a gente vai fazer, o que aconteceu, o que não aconteceu.
o que não deu certo, mas eu achei muito bom, muito rico. Mandei para as minhas amigas, né, visitantes, mas infelizmente não deu certo, mas aí depois eu gravei alguns pontos e vou compartilhar com elas também. Deus abençoe a vida da irmã. Jesus é o Senhor. Amém. Eu gostaria de compartilhar também, porque realmente essa palavra foi riquíssima, assim, né? Falando sobre a questão da leitura. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler, muito mesmo. Aí depois que eu cresci, né? Que eu cresci um pouco e tal, eu perdi um pouco do hábito da leitura. Mas eu tenho restaurado isso, graças a Deus, né? Porque ler é bom demais, né? E ler a palavra do Senhor ainda mais. E, assim, eu quero dizer que uma experiência que eu tenho passado, não sozinha, mas com os jovens daqui da região e outros jovens de, inclusive, países diferentes e também outros estados aqui do Brasil. A gente tem lido Alimento Diário juntos toda manhã. E, assim, isso tem sido uma grande salvação para nós durante toda essa quarentena, né? Porque começou no início da quarentena e a gente tem perseverado até agora, né? No final do ano, a gente ainda continua lendo todas as manhãs. E, assim, é incrível como isso nos ganha, sabe? E isso nos transforma realmente. A gente ganha com cada compartilhar, a gente divide, né, a leitura, cada um lê um pedacinho e depois a gente compartilha. Então, assim, é muito gostoso. E além disso, também, a leitura da Bíblia, eu tenho feito a leitura junto com alguns jovens que eu conheci na Conferência de Jovens Global. E, na verdade, assim, a gente estava numa reunião e todo mundo começou a falar que tinha essa vontade de ler a Bíblia e tudo mais. E tinha gente que já tinha lido completo e tinha gente que ainda não tinha lido, né? E eu já tinha tido essa experiência de tentar ler a Bíblia, só que foi numa época que eu estudava, no meu ensino médio, eu estudava o dia inteiro, então quando eu chegava em casa para ler à noite, eu não conseguia ler, era muito cansativo e eu dormia. E aí, nunca tinha conseguido ir para frente, né, com isso. Mas aí, conversando com os jovens, né, todo mundo teve esse desejo e a gente começou a ler. A gente começou em Romanos, foi bem assim no Novo Testamento, né? Porque é um pouco mais dinâmico, é menor também, então a gente resolveu começar pelo Novo Testamento. E a gente começou por Romanos, a gente já está em Hebreus, e assim, tem sido muito bom mesmo, muito bom, porque é incrível que aqui na localidade, na reunião de oração, a gente tem lido os livros também, né? Alguns livros da Bíblia. A gente leu Coríntios, aí foi para Hebreus, agora está em Tessalonicenses. E, assim, quando a gente lê no coletivo, é uma coisa. Mas quando a gente lê sozinho, é outra coisa. A gente, às vezes, já passou por aqueles capítulos, por aqueles versículos, e nem se tocou da riqueza, às vezes. Assim, a gente, quando vai ler de novo sozinho, acaba vendo outras coisas. Então, assim, tem sido uma experiência maravilhosa, né, ler a Bíblia, e quando acontece de eu não conseguir ler um dia, eu sinto falta, e eu fico assim, poxa, eu preciso ler, sabe? A gente faz a leitura, assim, 3 capítulos por dia, e, assim, não fica nada pesado, é muito bom mesmo, e, assim, o Senhor tem se acrescentado, sabe? Eu sinto, assim, que o Senhor tem crescido em mim, e também em cada um dos jovens, eu vejo isso, e com certeza eles também sentem isso, né? Amém. E graças a Deus, a leitura é muito importante, realmente. Amém. Deus abençoe você, irmã Carla. Obrigada pela palavra. Amém. Jesus é o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Eu também ganhei muito, né? A irmã falou aqui uma frase: só o desejo não é o suficiente, nós devemos criar um hábito, né? De leitura. E, assim, eu sempre gostei de ler. Todos os livros que eu vou vendo, eu vou ler. Vou lendo, né? Quando eu entrei na vida da igreja, eu fui comendo os livros, comendo, e me dando de presente, eu ia comprando e fui comendo. E, assim, uma dificuldade que eu tenho nos livros é que eu gosto, quando chega um livro novo, eu leio muito rápido. Eu leio ali, eu tiro 2 horas para ler um livro, né?
Mas a dificuldade que eu tenho é voltar a ruminar aquele livro, né? Porque às vezes nós vamos lendo e nós vamos engolindo, e a irmã falou algo muito importante, nós temos que anotar e ruminar, né? Anotar um versículo, ficar ruminando. Então, é essa dificuldade que eu tenho, né, irmãos? Então, irmãs, então realmente eu quero criar esse hábito, né, de anotar, eu anoto, só que eu tenho essa dificuldade de ficar ruminando um versículo só, eu quero comer tudo, quero ficar ali, né? E graças ao Senhor e a leitura da Bíblia eu ganho muito, eu gosto muito, eu sigo aquele calendário mesmo do alimento diário, né? E, assim, antes eu tinha muita dificuldade, no passado eu tinha muita dificuldade, a minha leitura da Bíblia era assim, eu escolhia um livro, vou ler o livro de Atos, então eu li aquele livro todinho, aí, né, com 3 dias eu lia o outro livro, mas não, depois eu aprendi a acompanhar pela leitura, né, do alimento diário, também tem até no Fundamento da Fé Cristã, né, aquele rosa também tem lá. E graças ao Senhor, irmãos, que a irmã falou uma frase aqui que é muito rica, que né, a leitura, por ela nós somos santificada, alimentada e constituída, né? Então, essa palavra, ela nos alimenta, ela é constituída dentro de nós e nós somos santificadas. Então, realmente, eu quero, todos os dias, né, dar esse tempo para o Senhor, criar esse horário, né? Como a irmã falou, nós temos que criar nosso horário, né? E graças ao Senhor, que o Senhor, ele nos ajuda, né? No começo é muito ruim essa experiência de leitura, porque você vai se arrastando, né? E você lembra, né, que nós temos que cavar, nós temos que a palavra ela é tomada por esforço, né? Que esse esforço se apodera dela. Então, tem que, no princípio, vai exigir de nós um esforço, sim, né? Mas, graças ao Senhor, depois, né, disso, é como a irmã falou, nós sentimos essa necessidade, no nosso interior tem essa necessidade. Se você não lê, tem algo faltando em você, né? Graças ao Senhor pela palavra. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. E o meu compartilhar vai ser bem rapidinho. Uma palavra que a irmã falou e que eu achei muito rica é que ela falou assim, né? Trazer à memória o que nos dá esperança. O que é que nos dá esperança? Nesse mundo não temos esperança. Então, o que nos traz a esperança é através da palavra de Deus, é através da leitura bíblica. Então, isso vai nos constituir, vai gerar nós o que tem falado, né? A fé, o amor e a perseverança da esperança. E a palavra, ela faz a diferença na nossa vida. Irmãos, é só Cristo que faz a diferença na nossa vida. E é através dessa palavra, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é a verdade. Irmãs, acho que foi essa semana que falou no Alimento Diário. Vê se alguém me ajuda a lembrar. Só um pouquinho. É que ele falou bem assim, para a gente... Ai, perdão, rapidinho. Que fala bem assim, fala... agora fugiu. Poxa vida. Mas amém, se eu me lembrar aqui, de se constituir na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então, que sejamos que realmente rogamos ao Senhor para criar em nós esse desejo, essa vontade, esse anelo de nos constituir da palavra, porque a palavra do Senhor é a verdade. Então, gente, que rico isso que a irmã falou, né? O que nos traz esperança é o próprio Deus. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém, Carla? Pelo esse encorajamento, por esse cuidado de amor, de labor, de não, né, de estar aí cuidando de cada uma de nós, e que o Senhor te cubra de bênção, juntamente com a sua família, juntamente com
a sua filha que está trazendo, né, esse fruto no ventre dela, que seja muito abençoada essa criança, para a glória de Deus. E nós, né, como igreja, já consagramos essa criança no trono de Deus para servir e amar o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, né, pela vida da igreja, né, e pelo corpo, né, aleluia, porque, nossa, que palavra preciosa, né, muito rica, né, de encorajamento, né, creio que nós, a partir de hoje, vamos ter novas experiências com o Senhor, né, através da leitura, né, creio que daqui a algum tempo a gente vai poder estar lá que nem João, né, com o livro, né, aleluia. E aí, muitos pontos, né, que a gente ganhou aqui, né, e a irmã, ela começou bem falando que a palavra, né, a leitura, ela traz vida, né, é água e é o nosso pão, né, precisa ser o nosso pão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que preciosidade, né, e na minha juventude, irmãs, eu tinha muito hábito de ler, né? Porque a gente tinha que ler um livro, né, por bimestre para ele valia nota, né? Na escola tinha quando ia na prova tinha algumas questões dentro daquele livro que a gente tinha que ler. E aí eu fui adquirindo o hábito da leitura, né? E aí foi passando o tempo eu fui perdendo esse hábito. Aí, algum tempo atrás, eu ganhei um livro, um devocional do irmão Otmani, né, Uma Mesa no Deserto. E aí o Senhor foi restaurando, né, esse desejo pela leitura, né? Eu fui lendo ele, cada dia era um capítulo, uma parte, e aí o Senhor foi cada dia mais renovando, né, esse hábito. E aí, há algum tempo atrás, em 2015, né, pela necessidade da igreja, o Senhor me levou para o serviço de jovens, né? E aí foi quando o meu hábito da leitura teve que ser completamente restaurado, né? Então foi me ganhando, porque para a gente alimentar outras pessoas, principalmente jovens, a gente tem que viver muito de leitura, né, de consagração, oração, esses fatores, né? E aí cada dia, cada tempo, né, o Senhor ia renovando mais esse hábito. E aí, assim, nossa, como assim, a nossa literatura é preciosa, né, também. E são os livros que a gente pode ler acompanhando com a Bíblia, todos eles, né? Que nós possamos valorizar mais a palavra, né? A nossa Bíblia, né? E com esses livros também, né, que enriquece muito, né, que minha irmã falou, nós somos um depósito, né, e algum tempo, né, também o Senhor me deu o hábito de ler, né, com a passagem lá de Efésios 1:17, né, que fala do Espírito da sabedoria e da revelação. E agora eu creio que eu vou acrescentar mais umas palavras aqui da oração, né, que o esposo da irmã colocou lá na Bíblia dela, né. E é isso, né? Muitos pontos, eu não quero me alongar, mas muito precioso mesmo. A gente, cada dia mais, a gente tem que usufruir do que o Senhor nos dá, né? A gente nunca pode ser insatisfeitos, né? Nunca pode ficar satisfeito com o que a gente lê, né? O pouco que a gente lê, a gente tem que almejar cada vez mais, né? A gente às vezes perde tempo com tantas coisas, né, que não edificam, né, enquanto que a gente tem a nossa Bíblia, que né, tem a rica palavra, maravilhosa palavra do Senhor, e muita literatura, né, que edifica, que a gente ganha, às vezes recebe tanta coisa assim do Senhor que eu, pelo menos, às vezes eu choro, né, assim, o Senhor, ele me ganha muito, assim, alguns pontos que eu vou lá no meu caderninho, assim, e anoto, né, e a gente, em algum momento, a gente precisa, né, o Senhor,
o que a gente ganha, em algum momento a gente vai precisar com alguém, em alguma situação, né? Em algum lugar. E amém. Louvado seja o Senhor, né? Muito obrigada, irmã Carla, pela sua presença, né, aqui conosco. E o Senhor continue te abençoando, né, a tua vida, todas as áreas da tua vida, o teu ministério. E contamos com a irmã mais vezes, né, com essa sabedoria, né, da irmã, essa questão lá de provérbios, quando a gente servia com jovens, o irmão, uma vez, ele lançou esse desafio, né, para os jovens, ler um capítulo de provérbios, e acho que a gente passou um ano, mais ou menos, desfrutando, né, todo dia li um capítulo, todo dia, e realmente é, assim, uma experiência única, né, com o Senhor, né. Amém. Muito obrigada, irmã, mais uma vez. E Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãs. Devido ao horário, né, nós vamos encerrar o compartilhar. Quero agradecer em nome de todas as irmãs a presença da irmã Carla. Está sendo de grande ajuda essas mensagens que a irmã vem nos orientando, né? Graças ao Senhor, irmã. Que o Senhor abençoe cada vez mais a sua vida, a sua família, né? Esse novo integrante que está vindo aí, que o Senhor abençoe, né? Não sabemos se é um menininho ou uma menininha, mas desde já consagramos ao Senhor, né? Que o Senhor possa abençoar a sua filha também durante essa Amém. gravidez. Conta para Regina, viu? Vamos Lembrei contar. dela. Então, agora nós vamos chamar a irmã Esmerinda para orar. E se alguém tiver algum pedido de oração, pode se manifestar. A irmã vai orar e ela pode orar por algum pedido que alguém queira. Aí, irmã Esmerinda, aqui a gente está com uma irmã que está com a netinha hospitalizada, que ela tomou uns remédios, e aí o nome dela é Rebeca. Se a irmã também puder orar. E também a oração de encerramento, né, de agradecimento ao Senhor por essa reunião. Amém. Estão todos me ouvindo? Estão me ouvindo? Amém. Sim. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Pai do céu, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te pedimos, Senhor, pela vida da Rebeca, Senhor. Ó Senhor Jesus, que está em tratamento médico, tomando as medicações, Senhor. Senhor, tu é o médico dos médicos, Senhor. Dirige esse tratamento, dirige o corpo clínico, o tratamento desta criança. Senhor, dê tranquilidade para a mãe, paz, confiança que Deus está tomando conta de toda a situação. Nós rogamos pela vida da Rebeca, Senhor. Entregamos ela nas tuas mãos, Senhor. Senhor, age ali, Senhor. Toma conta da vida da Rebeca. Senhor, também nós te agradecemos, Senhor, por este ministério, pela vida da irmã Carla e toda a sua família, e todas as irmãs que estão presentes aqui. Senhor, por esse mover, Senhor, que todo o nosso trabalho, o nosso serviço, vá de encontro ao propósito que está no coração do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido maravilhoso com cada uma de nós, com cada irmã. Senhor, nós possamos ser mulheres sábias, que consagrem a nossa casa, o nosso lar, o nosso marido, nossos filhos. Que a gente não desista de nenhuma irmã, Senhor. Que a gente ore por cada irmã, aquelas que estão nesse mover e aquelas que estão esmorecidas por alguma situação, Senhor. Que a gente possa ser aquelas que guardem essas irmãs, que orem por essas irmãs que estão fracas da fé, Senhor, sendo atribulada pelo dia a dia. Mas, Senhor, não desistiu de nós. Não podemos desistir de nenhuma irmã. Que possamos colocar cada irmã, cada uma de nós sabemos, as irmãs que estão com dificuldade. Senhor, rogar pelo Senhor e para que o Senhor possa alcançar o seu coração. Senhor, que a gente possa ser constituído dessa palavra. Dia a dia, Senhor. Cada uma tem a sua maneira de buscar o Senhor. Mas que, principalmente, deixe o Senhor falar com cada uma de nós. Senhor, nessa noite, Pai, nós te agradecemos por essa rica comunhão. Mais um encorajamento da gente continuar nessa estrada. Senhor, debaixo da tua graça, debaixo do mover da igreja, do mover dos irmãos, dos profetas,
Senhor Jesus, tomando um versículo, uma palavra, como uma oração contínua durante todo o nosso dia, nós seremos guardadas da ação do inimigo. Senhor, nessa noite, Senhor, nós somos muito gratos, porque o Senhor escolheu a cada uma de nós. Não fomos nós que escolhemos, Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a cada uma de nós. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta comunhão, este encorajamento. Abençoe, Senhor, o ministério de cada uma de nós. E abençoe a irmã Carla pela sua disposição, pelo seu amor, pelo seu carinho, por tudo aquilo que ela tem dado para cada uma de nós e todas as irmãs. Louvado seja o Senhor pelo Ministério das Mulheres Virtuosas. Louvado seja o Senhor pelo Ministério da Região Norte. Jesus, nós te amamos, ó Pai. Cada uma do nosso jeito, mas amamos o Senhor, amamos a Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, por esta comunhão. Amém. Amém. Irmãs, agora, o irmão que está administrando a sala vai tirar uma fotografia nossa, então todo mundo sorrindo, feliz. E depois pode abrir o microfone para cada uma se despedir, né, e interagir uma com a outra. Amém. Boa noite. Amém. Amém. Jesus é o nosso Senhor, irmã. Deus abençoe a cada Amém. um. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Amém. Juliana, de Ji-Paraná. Jesus é o Senhor. Amém, Juliana. Amém, Ju.